Fala torcedor vascaíno pode comemorar porque o dia de hoje marca a reapresentação do elenco do Vasco da Gama depois de um período de descanso. O grupo volta ao CT Moacir Barbosa com foco total no que vem pela frente na temporada de 2025. E olha, a expectativa é grande, viu? Tem muita coisa acontecendo nos bastidores e já tem reforço sendo esperado ainda nesta semana para integrar o elenco. Então segura essa ansiedade porque as novidades estão chegando. A segunda-feira já começou daquele jeito com o Vasco agitando logo cedo. A reapresentação é só o início de um período importantíssimo para o time. Foram exatos 10 dias de folga para os jogadores aproveitando a pausa por conta da disputa do Mundial de Clubes. Agora o time volta com tudo visando o próximo grande compromisso que já tem data marcada dia 15 de julho contra o Independiente Del Valle nos playoffs da fase pré-oitavas de final da Copa Sul-Americana. Até lá o elenco terá 3 semanas inteiras de preparação intensa. E quando a gente fala em preparação não dá para deixar de lembrar que o técnico Fernando Diniz está apenas no começo do seu trabalho no clube. São só 9 jogos no comando e mesmo nesse curto espaço de tempo ele já conseguiu mostrar evolução na equipe. O grande exemplo foi aquele jogaço contra o São Paulo, o melhor desempenho do Vasco sob a batuta do Diniz até agora. Naquele duelo o Vasco apresentou uma postura totalmente diferente com mais confiança, organização e intensidade. Sim, em apenas 9 dias de treino antes daquela partida o Diniz conseguiu tanta evolução. Imagina agora com mais de 20 dias de trabalho pela frente. A expectativa dentro do clube é muito positiva. A comissão técnica acredita que essas 3 semanas vão ser fundamentais para ajustar ainda mais a equipe, implementar de vez a filosofia de jogo do treinador e corrigir o que ainda precisa ser melhorado. Até porque depois desse período o calendário fica insano, é jogo atrás de jogo sem respiro até o final da temporada. E tem mais notícia boa pintando por aí. 2 jogadores muito importantes podem reforçar o elenco durante esses treinos: David e Guilherme Estrela. Ambos estão na fase final de recuperação de lesões seríssimas. O David, por exemplo, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo numa partida contra o Cruzeiro no fim de setembro do ano passado. Já o Estrela está há quase 1 ano sem entrar em campo. A última vez que ele jogou foi no clássico contra o Botafogo no final de junho do ano passado. A lesão dele foi ainda mais delicada, envolvendo uma condição congênita no joelho que exigiu uma cirurgia bem complexa. Durante esse período de recondicionamento físico os dois não pararam. Mesmo nas férias, enquanto o elenco descansava, eles seguiram com treinos específicos focados na recuperação total. Agora, com o time reunido novamente, a expectativa é que ambos passem a treinar com o grupo e fiquem à disposição do técnico Fernando Diniz já para esse primeiro duelo decisivo contra o Del Valle. E se engana quem pensa que as novidades param por aí. O Vasco está de olho no mercado e segue se movimentando para reforçar ainda mais o elenco. Além das chegadas, a diretoria também trabalha com algumas possíveis saídas. Tem uma lista de jogadores que hoje são considerados negociáveis. Entre os nomes estão Jean Davi, Lucas Oliveira, Juan Esforza, Matheus Carvalho, Leandrinho e Puma Rodrigues. Todos esses atletas estão na mira para eventuais negociações, seja por venda, empréstimo ou até como moeda de troca em possíveis contratações. Falando em reforços, um dos alvos do Vasco para essa janela de transferências é o atacante Elinho, que atualmente defende o Toluca do México. Jogador de muita velocidade e habilidade, ele ficou bastante conhecido aqui no Brasil durante sua passagem pelo Red Bull Bragantino, onde fez uma temporada de destaque com 12 gols e 9 assistências. O Vasco já sinalizou o interesse e trabalha nos bastidores para trazer o jogador por empréstimo até o fim da temporada. A ideia é convencer o Toluca a liberar o atleta e para isso o Vasco conta com uma carta na manga. O empresário de Elinho é o mesmo do técnico Fernando Diniz, o que pode facilitar as conversas. Outro ponto que anima a diretoria é que o salário do jogador está dentro da realidade financeira do clube. Atualmente ele recebe cerca de R$500 mil por mês, valor que o Vasco consegue absorver dentro do orçamento previsto para a temporada. Além disso, o Grêmio também demonstrou interesse no atleta, o que pode acirrar a disputa, mas o Vasco confia no bom relacionamento com o empresário e na proposta de um projeto interessante para o jogador retomar o protagonismo no futebol brasileiro. Além das movimentações do mercado e da expectativa pela recuperação de David Estrela, o torcedor vascaíno também já começa a projetar como será o desempenho da equipe nas diversas competições que vêm pela frente. O calendário é pesado e exige uma preparação física, técnica e mental muito forte.
Depois da estreia nos playoffs da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, o Vasco tem um compromisso importante logo no fim de semana seguinte. Vai encarar o Grêmio em São Januário num jogo que promete casa cheia, com a torcida fazendo aquela festa tradicional que transforma o estádio num verdadeiro caldeirão. E a maratona não para por aí. Logo na sequência, o Vasco volta a enfrentar o Independiente Del Valle, dessa vez no Equador, no dia 22 de julho. Uma viagem longa, desgastante, altitude e tudo mais. Já no fim do mês tem confronto pela Copa do Brasil contra o CSA. O primeiro duelo das oitavas de final está marcado para o dia 30 no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ou seja, além de jogos decisivos pela Sul-Americana, o Vasco também terá que dividir atenções com a competição nacional, onde tem boas chances de avançar ainda mais e sonhar com o título. Com tantos compromissos pela frente, a diretoria sabe que o elenco precisa de reforços, principalmente para setores que ainda carecem de mais opções. Por isso, além de negociar com o Toluca pelo Elinho, outros nomes também estão sendo analisados internamente. A ideia é trazer pelo menos mais 2 reforços antes do fechamento da janela. A comissão técnica, junto com a diretoria de futebol, mapeia o mercado em busca de jogadores que cheguem para brigar por posição e elevar o nível de competitividade dentro do grupo. Enquanto o Vasco busca reforços, a situação dos jogadores que podem sair segue sendo tratada com muita cautela. A ideia é não liberar atletas de forma precipitada. Todos os casos estão sendo avaliados individualmente, levando em consideração o desempenho de cada jogador, até aqui o interesse de outros clubes e principalmente a necessidade do elenco. Alguns desses atletas já receberam sondagens e conversas com empresários têm acontecido de forma constante nos bastidores. Não dá para descartar que nos próximos dias alguma negociação se concretize. O técnico Fernando Diniz, por sua vez, já deixou claro que quer um grupo enxuto com jogadores comprometidos e prontos para assimilar sua filosofia de jogo. Ele acredita que com um elenco ajustado conseguirá manter o alto nível de intensidade que gosta de implementar nas partidas. O treinador vê essas 3 semanas de preparação como uma mini pré-temporada dentro da temporada, uma oportunidade de ouro para corrigir erros, melhorar o entrosamento e trabalhar conceitos táticos mais aprofundados. Dentro do clube, o clima é de confiança. A vitória sobre o São Paulo antes da pausa trouxe um novo ânimo para o elenco que vinha de resultados irregulares. A comissão técnica usou esse jogo como exemplo positivo, destacando quanto o time evoluiu em tão pouco tempo de trabalho. Agora, com um período maior de treinamentos, a expectativa é que o Vasco apresente um futebol ainda mais consistente. E falando um pouco sobre a parte física, o departamento médico segue monitorando de perto a situação de todos os atletas. Além de David e Estrela, que estão em fase final de recuperação, outros jogadores também estão sendo acompanhados para evitar qualquer tipo de lesão muscular nesse período de carga intensa de treinos. O preparador físico elaborou uma programação especial focando na evolução gradual dos atletas, justamente para que o elenco chegue inteiro e bem condicionado aos jogos decisivos que estão por vir. Outro ponto que tem chamado a atenção é o trabalho psicológico com o grupo. O Vasco sabe que o segundo semestre vai exigir muito emocionalmente dos jogadores, principalmente por conta da pressão das competições eliminatórias. Por isso, o clube também tem investido em sessões de preparação mental com foco em concentração, controle de ansiedade e resiliência durante os momentos mais decisivos das partidas. A torcida, claro, já começa a dar sinais de empolgação. As redes sociais do clube têm sido bombardeadas de mensagens positivas, com o torcedor pedindo reforços, mas também reconhecendo o esforço da equipe nos últimos jogos. A relação entre time e arquibancada, que andava estremecida no início da temporada, parece estar entrando em sintonia novamente. O fator casa promete ser um diferencial nos próximos compromissos, especialmente nas partidas em São Januário. O ambiente no CT Moacir Barbosa também é de bastante otimismo. Os jogadores voltaram com um semblante diferente, mais leve, mas ao mesmo tempo focados. Durante as avaliações físicas realizadas logo na reapresentação, foi possível perceber que a maioria dos atletas conseguiu manter um bom nível de condicionamento mesmo durante os dias de folga. Isso foi resultado de um planejamento bem feito pelo departamento de preparação física, que passou aos jogadores uma cartilha de atividades para ser seguida mesmo durante as férias. Outro destaque importante é a integração das categorias de base com o elenco principal. Alguns jovens talentos foram chamados para completar os treinamentos e podem até ganhar oportunidades em breve.
O técnico Fernando Diniz sempre valorizou muito o trabalho com jovens jogadores e acredita que essa mescla de experiência com juventude pode ser uma das armas do Vasco na sequência da temporada. Enquanto isso, a diretoria segue mantendo conversas com empresários e clubes de olho também em possíveis oportunidades de mercado que possam surgir de última hora. O cenário financeiro do clube ainda exige cautela, mas a ideia é fazer contratações pontuais e que realmente façam diferença dentro de campo. Não há espaço para apostas duvidosas ou jogadores que venham apenas para compor elenco. O nome de Elinho continua sendo mais quente nos bastidores. As conversas com o Toluca avançaram nos últimos dias e há um otimismo moderado de que a negociação possa ser concretizada ainda nesta semana. O fato do jogador estar com pouco espaço no clube mexicano, somado à boa relação entre Vasco e o empresário do atleta, são fatores que alimentam a esperança de um desfecho positivo. O Vasco propôs um empréstimo de 6 meses com possibilidade de extensão caso o desempenho agrade a todas as partes. E tem mais: caso Elinho venha, ele chegaria justamente para ocupar uma posição que hoje é considerada uma das carências no elenco que há de ponta esquerda. O Vasco carece de jogadores com características de velocidade e drible por aquele lado do campo e a chegada dele seria vista como um reforço de impacto imediato. Do lado dos jogadores que podem sair, algumas situações já estão em estágio mais avançado. Clubes de fora do Brasil têm sondado alguns nomes, especialmente aqueles que não vêm sendo muito utilizados. O caso de Jean Davi, por exemplo, ganhou força nos últimos dias com a possibilidade de ele retornar ao futebol mexicano. Já outros jogadores como Leandrinho e Lucas Oliveira têm mercado no futebol nacional e podem ser incluídos em trocas ou cedidos por empréstimo até o final da temporada. O que se sabe é que a diretoria não quer fazer loucuras financeiras. O momento é de responsabilidade de reconstrução dentro de campo, mas também de equilíbrio fora dele. O trabalho que vem sendo feito com o técnico Fernando Diniz é a base desse processo. Ele vem tendo liberdade para opinar nas contratações, mas também entende a realidade do clube e trabalha com as peças que tem da melhor forma possível. Nos próximos dias, a expectativa é de que a comissão técnica defina um esboço da equipe titular que enfrentará o Independiente del Valle. Alguns testes já começaram a ser feitos nos primeiros treinos, com variações táticas e mudanças pontuais em algumas posições. O treinador quer ter pelo menos 2 formações bem ajustadas para usar durante os 90 minutos, principalmente considerando as características do adversário e as condições da partida. Enquanto isso, os torcedores seguem na contagem regressiva para a volta oficial do Vasco aos gramados. A ansiedade é grande, mas a confiança também. O sentimento é de que o segundo semestre será de muita luta, de desafios enormes, mas também de oportunidades para o Vasco mostrar sua força. Seja nas competições continentais, na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, o objetivo é claro: colocar o Vasco de volta no caminho das vitórias e das grandes conquistas. O clima de reapresentação trouxe um ar de renovação. Jogadores, comissão técnica e diretoria estão alinhados em busca de um mesmo objetivo. O apoio da torcida será fundamental, como sempre foi ao longo da história desse clube gigante. E o recado está dado: o Vasco está se preparando com seriedade, com foco e com muita vontade de fazer bonito nessa reta decisiva de temporada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Um rumor de peso vem movimentando os bastidores do futebol brasileiro. A Fatal Model, plataforma de conteúdo adulto que recentemente tem ampliado sua presença no cenário esportivo, estaria interessado em fazer um investimento bilionário no Vasco da Gama. Embora ainda não haja confirmação oficial de nenhuma das partes envolvidas, fontes próximas ao clube e ao mercado financeiro indicam que executivos da empresa já teriam feito os primeiros contatos com representantes da SAF Cruzmaltina, sondando a possibilidade de uma negociação ousada. A proposta, segundo especulações, envolveria cifras na casa dos bilhões de reais, com foco em se tornar patrocinadora master do clube ou até mesmo em adquirir participação direta na Vasco SAF, atualmente sob controle da 777 Partners. Os rumores ganharam força após executivos da Fatal Model serem vistos no Rio de Janeiro em encontros com empresários ligados ao futebol. A empresa, que busca consolidar sua imagem no mainstream e romper barreiras de preconceito, estaria vendo no futebol uma vitrine poderosa, e o Vasco, com sua imensa torcida e tradição, seria o parceiro ideal.
Apesar de soar improvável à primeira vista, o interesse de marcas não convencionais em clubes brasileiros tem se tornado cada vez mais comum. A Fatal Model já demonstrou disposição para investir pesado em publicidade e parcerias estratégicas, inclusive no universo esportivo. Com o Vasco ainda tentando se reencontrar financeiramente e esportivamente, uma proposta desse porte poderia representar um novo capítulo na história do clube, mesmo que envolva debates e polêmicas sobre a origem dos recursos. Nos corredores de São Januário, o assunto ainda é tratado com discrição, mas não com indiferença. Fontes internas reconhecem que qualquer aporte financeiro relevante é sempre bem-vindo, especialmente em um momento de reconstrução. Porém, ainda há dúvidas sobre como a torcida vascaína reagiria à associação com uma marca como a Fatal Model, e se a 777 Partners estaria disposta a dividir poder ou abrir mão de parte da operação. Por enquanto, tudo não passa de um burburinho, mas como já se sabe no futebol, onde há fumaça, há fogo. Resta saber se esse flerte ousado vai mesmo evoluir para algo mais sério ou se será apenas mais um episódio das movimentações que agitam o mercado da bola. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.